Boa noite. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, religar o nosso pensamento com o nosso Criador. Porque se estamos aqui foi porque um dia, pelo seu desejo, pela sua vontade, nos criou com todo amor, nos dando também o livre-arbítrio, né? E às vezes chegamos na nossa caminhada em momentos difíceis da vida. Quem não passou já na vida, ou está passando hoje, um momento ainda de dificuldade. Mas que a gente possa, né, confiar nesse Pai de amor, nesse Pai misericordioso, que enviou seu Filho Jesus para nos mostrar o caminho certo, para que a gente possa um dia também habitar, né, essa casa, esse mundo celestial, porque, como já foi dito aqui várias vezes em outras palestras, todos nós chegaremos, seremos anjos, né? Estamos a caminho. Então, quero agradecer a presença de todos, inclusive de um amigo muito especial, Ícaro, que essa casa vem sempre mentalizando só coisas boas. Eu quero agradecer aos mentores e a todas as falanges espirituais que trabalham aqui, que com certeza têm sido incansáveis na sua recuperação, e eu sei que vem muita coisa boa pela frente. Então, desde já, minha gratidão por isso e por tantas outras, né, graças, por tantos outros benefícios, por tanto carinho, né, dos mentores dessa casa, Urubatão, Tupinambá, Joana Barque, que página rapidamente do livrinho que eu separei aqui. Ao acaso saiu fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fique infrutífera. Jesus, por Marcos 4,19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quando acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Isso quer dizer que Jesus está sempre fazendo a parte dele, Deus está sempre fazendo a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço menor, de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, como engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo. Quanto à terra, é imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Importante a gente se autoexaminar, importante a gente ter um autoconhecimento, é importante a gente refletir, parar, pensar nas nossas atitudes do dia a dia, né? Que a gente tenha sempre isso em mente, que antes de apontar o dedo para alguém, eu aponte para mim mesma, para poder não cometer uma injustiça.
Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente essa tarefa compete a cada um. Isso é do livro do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, chamado Vinha de Luz. Então, essa mensagem, ela vem trazer para a gente hoje que é a nossa responsabilidade, né? Que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade, que é a nossa infelicidade, que de nossas ilusões não posso colocar na mão de outro. Eu tenho nas minhas mãos essa condição, porque Deus, quando nos criou, criou o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, mas é bem melhor a gente seguir o Cristo, tá bom? Então, no dia de hoje, eu agradeço muito a todas essas presenças que estão aqui, em especial meu amigo, que eu estou muito feliz mesmo. Essa casa tem, assim, torcido muito pela sua recuperação e eu estou vendo que está indo, assim, de vento em popa. Então, Senhor, muito obrigada, não só por ele, mas também por todos que estão aqui, que têm as suas lutas, suas batalhas diárias. E nós vamos todos chegar lá, se a gente ficar firme, né, no propósito de que Deus é o caminho. E vamos fazer, né, como disse o nosso amigo Antônio aqui, vamos fazer a cruz em nós mesmos, né, e colocar esse Jesus dentro de nós. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Muita alegria, nós estamos aqui, né? Dia de hoje. Por que quem está alegre? A gente está entrando numa casa espírita, né? Bem orientada. E quando a gente cruza aquele portão, o que começa a acontecer? Trabalho da espiritualidade junto a nós. Tratamento. Exatamente. Então, tem curas acontecendo que a gente não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas por quê? Está acontecendo? Só porque a gente entrou na casa espírita? Não. Pelo nosso esforço. Estão lembrados que Jesus falou? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, se nós estamos enfermos, imaginemos, enfermos do corpo, né, com chagas. Se você ficar num lugar que não oferece nenhuma condição boa de saúde, o que vai acontecer? Vai melhorar ou piorar? Piorar. Né? Então, o nosso corpo físico, ele apenas externa o que o nosso corpo verdadeiro está trazendo. Então, ao entrar na casa espírita, bem orientado, o que acontece? Começa o tratamento. O tratamento do nosso corpo verdadeiro, que é o corpo espiritual. Né? Às vezes a gente fala assim, mas eu estou indo na casa espírita, está piorando? Não, está melhorando. Porque o corpo físico, ele expurga o que está no corpo verdadeiro. Às vezes, alguns companheiros que não entendem isso, aí entra no processo de tratamento espiritual, que é o famoso passo de cura, e a criatura desencarna. Aí o que adiantou? Né? Fazer o passo de cura. Adiantou alguma coisa? Muito. Muito. Porque quando ele cruzar a fronteira que nós chamamos de morte, ele vai estar muito mais aliviado. Né? Então, olha só o que a doutrina espírita nos faculta. Uma visão muito mais além do que essa visão que as pessoas têm do dia a dia. Né? Mas que Jesus nos abençoe a todos no dia de hoje, na casa que nos abriga, que nos acolhe, e que possamos ter uma conversa boa, né? Para a gente sair com algumas ideias melhores do que nós somos, do que nós fizemos, estamos aqui para fazer, e que está em relação aos nossos filhos, né? Porque o tema de hoje, qual é? Será que são mesmo? São. Isso, né? E por que são? Boa pergunta, né? Por que são? São porque são, né? São porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não criamos os nossos filhos.
né? Nós educamos. Quem criou foi Deus. Deus nos criou a todos simples e ignorantes, com o objetivo de chegar à perfeição, né? Só que para chegar à perfeição, nós precisamos de uma escola, já que nós temos que aprender. Simples e ignorante, né? Com simplicidade, sem complexidade, né? Então, nós precisamos chegar à perfeição, que é o conhecimento de tudo possível em relação a nós, filhos. Mas como fazer isso? Então, a didática divina é o mundo material e nós matriculados nessa escola. Por quê? Porque ainda embrutecidos, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade do fora do que eu não vejo. Não foi assim que Jesus nos ajudou com as parábolas, né? Olha, aqui é aqui que acontece, né? Ah, entendeu? Então, tira daqui essa essência, é o mesmo que acontece no plano espiritual. Sim. E a doutrina espírita é o consolador prometido que Jesus trouxe para a gente. Para quê? Para dizer todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. Inicialmente, eu achei que estivesse uma ordem inversa, né? Teria que lembrar o que ele disse, dizer todas as coisas. Faz sentido? Não faz sentido isso? Né? Jesus disse até aqui. Então, relembra e diz todas as coisas. Isso. Só que, graças a Deus, tem guia, né? Então, vamos lá. Dizer todas as coisas e relembrar o que Jesus disse. Porque, na verdade, ele disse tudo. Só que a gente não entendeu. Então, quando a gente consegue entender o todo, aí faz sentido tudo que Jesus falou, né? O ponto-chave aí, bem-aventurados os aflitos. Como é que alguém pode ser feliz se está sofrendo? Não faz sentido. Faz sentido? O povo lá de fora não faz sentido. Mas, conhecendo a doutrina espírita, estudando, qual o sentido que faz? Porque o aflito, em verdade, ele já está resgatando as faltas. Então, o que é melhor? Começar a fazer as faltas ou resgatar as faltas? Resgatar as faltas. Então, Jesus disse tudo para a gente. Só que a gente não entendeu. Agora, com a doutrina espírita, fica tudo mais fácil entender. Não fica mais fácil? Entender. E a prática, como é que fica? Então, vai trabalhoso, né? Bom, então vamos lá. Nossos filhos são espíritos. Então, tudo começou quando? Em vida passada, desencarnamos e ao chegar ao plano espiritual, felizes ou infelizes? Feliz ou sofredor? Ninguém arrisca? Ah, depende, isso aí, né? Depende, né? Mas vamos ver agora. Nós ficamos muito contentes com aquilo que acertamos, não é verdade? Mas ficamos tristes, né, chateados com aquilo que erramos. É isso? Então, quando você pega uma prova, você olha as questões que acertou ou que errou. Né? E fica lembrando mais do que? Da questão que acertou ou que errou? Que errou? Por que errei aquela questão? Mas eu sabia por que errei aquela coisa. Não é? A nota é boa, mas você queria tirar 10. Mas por causa daquela questão, você não tirou 10. E aquela questão você não esquece. É uma verdade isso. Né? Não importa o 9. Aquela questão não deixou de tirar 10. Isso. E se nós pensamos assim, aqui no corpo, fora do corpo, como é que deve ser isso? Igual? Muito pior. Muito pior. Porque, veja, não sei qual de vocês aqui já teve oportunidade de sofrer um acidente, né? De carro, alguma coisa assim, né? Eu já tive várias oportunidades. Carro roubado, carro pegou fogo, carro capotado. Então, já sei que ninguém vai querer carona minha, né? Já sei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas veja, então são oportunidades, né? Então, você fala assim, nossa, por que
que eu não fiz isso? Ou por que eu não deixei de fazer isso? Não teria acontecido aquilo. Não é verdade? Então, quando a gente chega ao plano espiritual, a gente lembra das coisas que a gente fez e que não deveria ter feito. Aquilo que eu tinha que ter feito e não fiz. E aí, na questão 975 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, a questão da infelicidade e da felicidade dos espíritos, os espíritos colocam isso. O espírito sofre por todo o mal que fez, todo o mal que praticou, por todo o mal que foi causa voluntária, por todo o bem que deixou de fazer e por todo o mal que decorra do bem não realizado. Logo, só tem uma alternativa. Qual é? Fazer o bem. Então faça, nem que seja com segundas intenções. Alguém vai, ué, mas você endoidou? Que negócio é esse? Jesus falou que não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita. Que história é essa? Assim, ó, o objetivo é não sofrer, não é? Então, qual é o objetivo? O que tem que fazer? Fazer o bem. Então, você não vai ganhar nada fazendo o bem com segundas intenções. Vai? Não, mas você não vai sofrer. E aí você começa a fazer com segundas intenções. Depois acaba gostando. Aí você faz mais um pouquinho. Aí faz mais um pouquinho. E aí cria o hábito do bem. Está entendendo? É esse o processo. Né? A gente, ao longo do tempo, vai fazendo isso. Mas, para nós acelerarmos o processo, Deus nos deu uma possibilidade. Aqueles mais crescidos, mais experientes, poderem passar as experiências dele para nós. Então, no plano espiritual, eu entendi isso. E aí, pode botar aqui? Pode. Montei um desenho aqui, porque fica mais fácil a gente gravar através da figura, né? Tanto é que as propagandas já provam isso, né? Vou ficar falando aqui 50 minutos, você daqui você só entender uma palavra, né? Mas quando bota a gravura, certamente vai gravar aquele trem ali, né? Então vamos ver o que acontece, né? Não acontece, é claro, né? Mas vai acontecer. Tenham fé, né? Isso aí. Então, chega no plano espiritual, quando aparecer ali, você me avisa, tá? Apareceu? Ah, que bom. Vamos lá. Se eu não sair da frente, que gordo na frente é um problema sério, né? Ninguém vê mais nada. Olha lá. Tá dando para ver ali ou tá embaçado? Tá meio embaçado? Tá voltando, né? Então ali, ó. Então voltamos. Então, como sofredor, porque a gente vai lembrar daquilo, gente, eu podia ter feito isso e não fiz. Ou eu fiz isso e não devia ter feito. E aí, aquela história da escola e da prova que a gente já viu, não é? Então, a gente quer se livrar daquilo ali. Porque aquilo ali é um peso para a gente. Não é? Então, quem já fez alguma coisa com a consciência pesada, sabe o que significa isso. A impressão que dá é que não tem consolo. Não é? Todo mundo quer te consolar, mas eu fiz. Podia ter feito isso. Tá bom, mas passa por cima, mas se para naquele processo ali, fica, e tem gente que entra até em depressão por conta disso. Não é uma verdade? Né? Então vamos lá, ver se consigo passar esse trem aqui. Acho que é para a direita, né? É, para a direita. E aí, por que sofredor? Por causa das faltas. O que é falta? Igual a erro. O que é erro? Desvio do bom caminho. Dicionário. Desvio do bom caminho. Então eu tinha um caminho. Tinha um caminho planejado. Mas eu resolvi pegar o atalho. Aí a pergunta, quando eu pego o atalho, é o caminho seguro como a estrada? Quem já pegou uma estrada, depois pegou um atalho de rua de barro, alguma coisa assim, sabe o que é isso, né? Então você pega aquela buraqueira toda, é uma situação que você não sabe o que vai acontecer, pegou o atalho. E aí? E aí? São essas faltas que a gente comete. Somos espíritos, logo nós temos as potências da alma, segundo Leon Denis, no Problema do Ser e do Destino, pensamento, sentimento, vontade e outros mais. Inclusive a dor também, né? Ali, ó. Aí lá no plano espiritual, nós estudamos. Estudamos. Da mesma forma que os espíritos que aqui estão
fora dos corpos, né? Claro, também estão estudando conosco. Então, eles estudam conosco. Aí, como é que acontece? Qual é o seu nome? Marcele. Aí, Marcele. Aí tem um espírito aqui que não está entendendo o que eu estou falando. Aí ele falou, meu Deus, mas não estou entendendo o que ele está falando. Marcele. Aí, aquela moça ali, ela pensa mais ou menos como eu pensava. Deixa eu ver como é que esse estudo está para Marcele. Como é que ela consegue pensar sobre isso? Aí a Marcele está pensando, né? Penso logo existe, né? Ela está pensando. E aí ele fala, então foi isso que eu não entendi. Então, olha só, através da matéria mental da Marcele, ele conseguiu entender uma coisa que ele não tinha entendido. E, gente, e até no plano espiritual ele não entende. Por quê? Porque ele está tão materializado que ele não consegue pensar fora do corpo. Digo até de experiência, né? Em nossa casa. Estamos fazendo atendimento assim. Os espíritos não conseguem entender. Eles até falam, os mentores aqui até tentam, mas a gente não entende. Aí mandaram a gente para cá para pensar com vocês. Olha só. Pensar com vocês. Tá? Então, tá ali, ó. Aí tem novas ideias. Então, eles estudam conosco aqui. Quando a gente vai embora, a casa fica fechada para nós encarnados, mas aberta para os desencarnados. Então, eles estudam aqui com a nossa ausência, mas com as nossas vibrações. Estudam no plano espiritual, sem a gente. Né? Chamamos de mundo transitório. E aí, então, eles conseguem ver aquela situação de 3 formas diferentes. Então, novas ideias. Novas ideias, agora eu entendi. E aí ele passa, então, a ter boas resoluções. Com isso, mergulha, então, na escolha das provas. E a escolha das provas está em relação à natureza das faltas. E aí eu descubro que foram as más tendências, minhas más tendências, que me fizeram cometer as faltas. E agora? E agora o guia, agora você tem que voltar. Você tem que voltar e passar por situações semelhantes que você passou. Aí você fala assim, mas peraí, mas se eu voltar, o que vai acontecer? A chance de errar de novo. Concorda? Vou errar de novo, porque se eu errei a primeira vez, ainda vou voltar com o esquecimento do passado, aí mesmo é que eu vou errar. Concorda? Né? Isso. E aí, o guia fala pra gente, peraí, então vamos lá. Primeiro, saber por que você quer voltar. Eu quero voltar porque eu quero me livrar daquele peso. Só tem uma forma de livrar desse peso. Né? Aí está lá no céu e inferno, Código Penal da Vida Futura. Primeiro, o arrependimento. Você entender que foi você que se complicou. Positivo. Depois, a expiação. Sofrer as consequências daquilo que você fez. Mas por que eu tenho que expiar? Bom, se você chuta a canela de todo mundo, quando é que você vai descobrir que chutar a canela não é bom? Quando você levar um chutão, não é isso? Aí, isso é consequência, tá vendo? Consequência. Aí você entendeu. Agora eu entendi. Então, isso eu não posso fazer. Vocês estão entendendo? Espírito nenhum é masoquista. Não vai pedir para sofrer. Ele pede para experimentar aquela situação para ir entender isso. E aí uma expressão que um querido amigo nosso, Paulo Cordeiro, ele usava com a gente, era assim, tem que forjar a lei de Deus na mente e no coração. Forjar é ferro e fogo. Ferro e fogo dói. E por isso a dor ensina mais do que quando a gente acerta. É uma verdade isso? Não é verdade. Você ainda é vivo, né, em vida. Você consegue dominar essas más tendências? Você tem a chance de voltar? De quando você voltar e passar por a mesma situação? Então vamos lá. Se eu sou preguiçoso, não gosto de estudar, mas aí de tanto levar nota baixa, eu acabo entendendo, se eu não estudar, eu não vou passar de ano. Né? Eu não gosto de estudar, mas se eu não estudar, eu não vou passar de ano. Aí o que eu faço? Começo a estudar. Aí começo a estudar, vou vencendo a minha preguiça. E aí eu começo a tirar nota boa. Tiro nota boa, o que acontece no final do ano?
Passo de ano. Vou voltar naquela matéria? Por quê? Porque aprendi e passei. Ah, sim, como você, graças a Deus. E olha, e Deus é tão bom, mas tão bom. É que a gente é danado, né? Mas Deus é tão bom que, olha, o espírito não retrograda, então ele não volta para trás. Ou seja, né, a gente pensa no ano letivo, né? Você é reprovado, você volta à série anterior. O que acontece? Você fica estacionado. É o máximo que pode acontecer. Você ficar estacionado. Isso não é uma dádiva para a gente, não, isso não é um passo para frente, 3 para trás. A gente não conseguiria chegar nunca lá, né? Então, ó, fica paradinho. Você não vai votar. Você não perde o que você já sabe. Isso é misericórdia divina conosco. É o amor de Deus para conosco. Não é complicadinhos como nós somos, mas não complicar muito, né? Aquela situação, não. A gente pode se complicar em outra situação. A gente vai ter que acabar de resgatar. Porém, não volta. Né? O patamar, né, que a gente chegou, o máximo que acontece nessa encarnação é a gente ficar paradinho. Máximo. E paradinho relativamente, né? Porque de tantas experiências, a gente não está paradinho, né? Na verdade, está acumulando. Só que uns precisam de um acúmulo de 5 experiências. O outro já precisa de um acúmulo de 10. O outro de 20. O outro de 100. Significa que ele está parado? Não, ele está crescendo no ponto dele lá. Vai ter uma hora que, tum, né? É o que a gente chama de efeito champanhe. A gente apelidou isso, né? Efeito champanhe. O que acontece quando você resolve estourar champanhe? O que você faz? Saculeja. Por quê? Para dar pressão, né? Então, olha só. Então, quando a gente estiver passando por alguma situação complicada na vida, isso se chama o quê? Esse saculejão. A gente está sendo saculejado. Aí fala assim, nossa, mas eu estou passando uma situação muito complicada. Saculejão muito bom. Porque significa, quando você tirar a tampinha, o que acontece? Pá, aquele glamour, né? Exatamente. Então, se a gente entender a pressão que a gente sofre na vida, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, se a gente conseguir entender isso, não ficar reclamando, entrar na resignação, estourou ali, puf, decola. E para vocês não acharem que eu estou exagerando, é só olhar lá no céu e inferno. Né? Céu e inferno, vocês sabem, né? Então, o livro Céu e Inferno. Fala, principalmente os espíritos felizes. Passaram situações horrorosas e, pum, decolaram. Então, o que eles fizeram? Por isso que Kardec trouxe, né, isso. São 66 casos que a gente observa ali, ó. Eu estou fazendo isso aqui. Então, melhor não fazer, não. O que eu tenho que fazer? Contrário, para eu poder decolar. E aí, então, espiar, para quê? Progredir mais depressa. Mas aí tem, então, um planejamento reencarnatório. Agora, dá para crescer sozinho? Não. Então, o que eu preciso para crescer? Se eu mergulhar no corpo, com o esquecimento do passado, mesmo com as boas ideias, eu posso até esquecer as boas ideias, né? Tem gente que promete, tem gente que promete muito, gosta de prometer, né? Mas depois, na hora, esqueci. Olha lá, pois é. Então, eu tenho que ter alguém para me lembrar do que eu me comprometi. E aí, quem são essas criaturas? Então, eu mergulho no meio próprio, que é chamada família. Tá? E aí, então, eu vou encontrar as criaturinhas lá, meu pai e minha mãe. Todo um planejamento reencarnatório. Né? Nós temos o Centro Espírita Leon Denis, e o Altivo criou o Instituto Leon Denis, um trabalho que a gente já faz com jovens já há 30 e poucos anos, e agora os espíritos direcionaram para a gente atender os suicidas e aqueles com ideação suicida e tudo mais, né? E que saíram da vida por suicídio direto ou moral. Então, ali, a família. Então, Dona Ivone
Pereira, do Amaral, ela trouxe uma mensagem para a gente, que na verdade já há muitos anos, no Leon Denis, e ela participa lá da irradiação para os suicidas. Então ela trouxe uma mensagem para a gente entender o trabalho que é fazer um espírito reencarnar de uma maneira construtiva. Imagina, você trazer o pai e a mãe com as características necessárias para o seu crescimento, que tem a ver contigo, né? E aproveitando, resolvendo alguns problemas anteriores. Olha só. Então é um trabalho muito sério, né? Se a gente conseguisse entender isso, ninguém pensaria em sair da vida antes do tempo. Ninguém pensaria isso. Porque é muito trabalho, é muita gente envolvida para que aquela reencarnação dê certo. E agora, nós estamos falando do filho, né? Mas o pai e a mãe também têm o planejamento reencarnatório deles. Olha, tem noção do que é isso? Para fazer todos num avião, que estão naquele momento para desencarnar, botar todo mundo no avião e tirar do avião quem não tem que desencarnar, é um trabalho. Tu imagina só reencarnando, né? A vida do pai, a vida da mãe, a experiência do pai, a experiência da mãe, infância, né? Meio social, condições financeiras, né? Profissão que pode ter. Gente, é muita coisa, gente. Muita coisa, né? Para a gente valorizar. Então a dona Ivone até fala que... Isso? Se estivesse coçando. Deixa eu fazer uma pergunta. E quando a pessoa que comete, né, o suicídio, ela retorna no mesmo âmbito familiar, ou não necessariamente? Não é regra, né, geral, né? Depende muito, depende do que ele fez, como ele fez, os companheiros que estão envolvidos. Normalmente, os familiares, né, responsáveis que não ajudaram ou contribuíram para aquilo ali, acabam voltando também familiares numa próxima etapa e vão acabar sofrendo com ele toda aquela angústia, né, que um suicida tem, né? Até ele poder apagar isso, são muitas encarnações. Por isso que vem com aquela angústia, né? E aí qualquer situação ele pensa logo em sair. Então ele tem que desfazer isso para reconstruir uma nova etapa. É uma coisa muito delicada, né? Se for do interesse, né, for marcado, a gente pode vir aqui até falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, vamos lá. Aí, família. Só que aqui, ó, vamos ver. Olha lá, ó. Vou reencarnar, mas será que todo mundo eu tenho afeição? Não. Às vezes eu só tenho simpatia, né? Tem algo que nos liga. Então, por afinidade. Eu preciso passar por aquilo, o meu pai precisa ter um filho com as dificuldades que eu vou apresentar e logo estabelecer uma afinidade. A gente reencarna como simpáticos, com o objetivo de desenvolver a afeição. Ok? Tá ali. E aí também pode ser antipático. Antipático, né? Ou a gente se esbarrou lá atrás por algum motivo, ou mesmo naquela encarnação eu penso de uma forma, o meu pai pensa do outro, somos antipáticos. E aí tem uma certa aversão. A educação vai ser fácil ou complicada? Não é? Entendeu? Então, é isso o caminhar aí. Aí vamos lá. Aí, então, a missão está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Então, a paternidade é uma missão? É uma verdadeira missão. Olha só. O que é missão? Função ou poder, possibilidade de realizar algo, né? Se delega alguém para realizar algo. Então, essa missão é dada por quem? Ao pai e à mãe. Quem é que dá essa missão? Isso. Então, olha só. Quem criou aquela criatura divina, né? O Espírito. Deus. Quem é pai dele? Deus.
Então Deus fala assim, ó, vou deixar o meu filho contigo para que você possa aproximá-lo de mim. Entenderam aí a seriedade disso? Né? E a gente, ao embalar o filhote, a gente não tem noção do que a gente tem na mão. A possibilidade que nós temos ali de mudar uma trajetória de vida daquela criatura. E aí, certa vez, visitando uma família, né, a gente percebeu, família conturbada, o menino com dificuldade, pais também, tudo mais e tal. Aí perguntamos para a mãe, mas estamos sentindo que está faltando alguma coisa aqui na sua casa. Ela, uma coisa? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, que a gente está na visita, né? Mas me diz que está faltando e tudo mais. E aí nós falamos de Deus. Aí ela falou assim, a gente não tem tempo para isso não. Veja, olha só. Então, quando perguntaram a Leon Denis qual é a educação que a gente deve dar, ou religiosa, né? A religião que a gente tem que passar para os nossos filhos, Leon Denis respondeu, a dos pais. Mas por quê? Porque toda religião tem um ser superior. Isso é importante. A ideia de Deus. Porque quando ele for passar pelas situações difíceis, ele tem que ter esse recurso. Porque tem situações que ninguém pode ajudar. Então você tem que estar amparado e sentir-se amparado. Mas não é pensar em Deus na última instância. Tem que pensar em Deus quando? Sempre. E principalmente no início, né? No início. Então, o Espírito Protetor, lá no Evangelho, capítulo 17, tem 10 homens no mundo, ele fala, tudo que fizer antes de fazer, pensar em Deus. Pedir forças e tudo mais para poder realizar. E depois que fizer, agradecer a Deus. Se a gente fizer isso, dá para fazer alguma coisa errada, gente? Como é que você vai pedir a Deus fazer uma besteira? Senhor, me ajuda a fazer uma besteira. Não dá. E depois, Senhor, obrigado por ter feito a besteira. Também não dá. Você entendeu? Então é um recurso que a gente não usa. Porque quando a gente faz a prece, ou oração, ou conversa com Deus, o que acontece? A gente sobe o andar no nosso pensamento. E se nós estamos próximos daqueles que estão nos influenciando para a gente ir para o buraco, quando a gente sobe o andar, a gente se distancia dele e se aproxima do amigo espiritual. Logo, você fica com mais força ou menos força para suportar a situação? Mais força. Porque o objetivo nosso mergulhar na terra é essa luta de ceder ou resistir às más tendências. Percebe? Porque foram essas más tendências que levaram a gente para o buraco. Então, contamos com a família. E aí, vamos ver. Como é que a gente faz isso? Né? Dedicando os vossos cuidados e a educação. Educação. Ensinar o filho a se aperfeiçoar. Veja. Os nossos filhotes. O que é ensinar os filhos a se aperfeiçoar? É ser melhor a cada dia. Observar o que você fez de errado hoje e fazer diferente amanhã. Estão lembrados de Santo Agostinho? 919A, né? Quando Kardec perguntou, o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem nesta vida de resistir, né, os maus pendores e ser feliz. E aí Santo Agostinho respondeu, conheça a ti mesmo, o sábio evoluiu disso na humanidade. Foi Sócrates, né? Conhecer a si próprio. E por que ele teve autoridade para assinar essa página? Porque ele fez isso com ele. E aí Kardec ainda insiste na sua pergunta, que é o 919A.
Mas como é que a gente vai fazer isso? Fazer o que eu fiz, olha só. O que eu fiz. Então, quem vê, né, a bibliografia de Santo Agostinho, ele era enroladinho que nem a gente. Se complicava também que nem a gente. Até que um dia ele, Senhor, eu creio, eu sou cristão. E aí, então, ele mudou a trajetória. E aí ele ensina pra gente como ele fez. Toda noite eu pensava, né? O que eu fiz pro outro, o que eu fiz para Deus. Bom, o que eu fiz para Deus, Deus perdoa. O que eu fiz pro outro é porque ele merece mesmo. Não é assim? Desculpa a razão falseada nossa, né? Mas depois ele volta no outro parágrafo, o que eu fiz comigo. Eu falei, opa, peraí, eu estou jogando contra. Então o que eu estou fazendo comigo que eu não entendi? Aí ele ensina pra gente. Tá? Olha lá. Então, aperfeiçoar. E amar. Amar tudo e todos. Desenvolver esse sentimento do amor com tudo, tudo que eu fizer. Tem que fazer com capricho, com gosto, como se fosse minha última tarefa. A minha última tarefa. Né? A gente não sabe se amanhã vai estar encarnado? Qual a certeza que a gente tem? Não tem. Então, cada minuto é o último. Vai querer voltar para o plano espiritual tendo feito uma bobagem? Vai ficar ali, que nem aquela criatura lá, o sofredor. Puxa, no último momento da minha vida eu fiz uma bobagem? Pois é, fez. Então, se eu buscar o capricho a cada situação, isso é amar a tudo e a todos. Né? E, a bem dizer, entender que, como Paulo, o apóstolo, disse, em tudo dai graças. Entender que tudo o que acontece tem uma razão de ser. E começar a observar o que eu tenho a aprender com aquilo ali. A oração da serenidade, né? Ter forças para mudar aquilo, coragem para mudar aquilo que tem que ser mudado. Resignação e paciência para entender que coisas não podem ser mudadas. E a sabedoria para diferenciar isso, né? Então eu vou ou eu fico? O que eu faço? É isso, é esse caminhar, é essa sabedoria que a gente precisa desenvolver nos filhotes. Porque eles vão passar por tempestades. Não vão passar? Vão. É o mundo de provas e expiações. Vou proteger o meu filho para sempre? Não vou. Às vezes ele está comigo e vem uma bala perdida, e aí? Um assalto? Não tenho condições. Quem protege todo mundo é Deus. Eu posso ser precavido, ser prudente, posso ser isso. Mas é Deus quem ampara e sabe disso. Então ele vai passar por situações difíceis. Ele vai passar. Vai. Então ele tem que estar preparado para quando a tempestade vier, ele ter certeza que toda tempestade passa. Passa. Nós já passamos por tempestades horrorosas aqui. Já enfrentamos isso. Não passou? Depois não apareceu o arco-íris? Não é Deus ensinando para a gente? Né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhotes. E ali. Aí então, Deus facilita para a gente. Né? Faz a gente vir com essa carinha fofa. Não é não? É tão fofa que dá vontade de comer, não é não? É isso? Ali, ó. Gostosura, né? Fofura. Tá ali, ó. Para quê? Para que a gente se sinta mobilizado a fazer isso. E quando chora, né, a gente, aquele sentimento de proteção, de acolhimento. Ah, tá chorando, tadinho. Todo mundo se mobiliza, né? Família toda se mobiliza. Tá chorando, Pepe. Às vezes até, né, mobiliza demais, né? Desde a criança crescer. Então, vai lá. Por quê? Tá ali, ó. Porque se a criaturinha viesse complicada, quem ia querer cuidar daquela criaturinha? Não ia. Não? Não ia. E até quando vem dois filhos, assim, um mais velho um pouquinho que o outro, o coitado do mais velho virou babá, né? Você esquece do mais velho, porque o pequenininho, coitadinho do seu irmão. Por que você está vendo com o seu irmão? Ele é criança também. Mas não, você esquece que o outro é criança.
não? E aí foca mais. Muitas famílias, né, às vezes tem 2 irmãos e tem um mais fragilizado que o outro, aí a atenção foca mais naquele fragilizado, esquece do outro também, e o outro se sente carente, porque, puxa, ninguém dá atenção, só atenção ao outro. Isso, não é essa a tendência? Você buscar isso, por isso essa fragilidade, está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala da infância. Ali, ó. Mas cabe à educação combater as más tendências, porque essa criaturinha fofinha e gostosinha, ela veio do plano espiritual como sofredora e tem más tendências. Então, se eu não observar isso, como é que eu vou cuidar? Não vou. Né? Antigamente, os espíritos colocaram lá, as pessoas cuidavam dos jardins, né? Só que agora não tem mais jardim para cuidar. Faz o quê? Dá celular para a criança. Vai ao shopping, senta ali na mesa de refeição lá, né? Vai observando as famílias. E as criancinhas, o que elas estão fazendo? Com celular. Vai ficar quieta. Quem está educando seu filho? O celular. Você sabe, né? O que a criatura está aprendendo ali com aquela coisinha? Não? Tem alguns desenhos que são terríveis, né, negócio, né? Cuidado. Mas Jesus, que isso, rapaz, né? Está ali, ensinando. Então, esse período é o período que a criança está mais aberta, mais sensível para absorver tudo o que ela vê no meio dela. Então, se não for um meio, né, responsável, o que vai acontecer? As más tendências vão continuar. E aí, chega a mocidade. E aí, quando chega a mocidade, aquela coisa gostosíssima que a gente tinha vontade de comer, o que acontece? Se arrepende de não tê-lo comido, né? Porque virou um monstrinho. Não é? Que monstrinho é esse, Jesus? Era uma criança tão dócil, que criatura saiu. Por quê? Porque agora ele está saindo da infância, né? Daquela situação tão tênue, né? Tão meiga, e aí assumindo a própria personalidade. Falei, Jesus, ô criatura, não foi você que eu trouxe da maternidade, não. Não é não? Exato. Então são as crises, né? As crises de 7 anos. Antigamente, né? Agora está descendo mais, né? As crises de 7 anos. A crise dos 15 anos, né? 15 anos, então, Jesus, né? Agora não é mais 15. Né? Nós atendemos jovens, né? Tem 13, já tem 10 anos, já está com crise. Falei, criatura, tu está adiantado demais. E é isso. Por quê? A lei do progresso. A lei do progresso. Kardec entrevistou um espírito, está lá no Livro dos Espíritos, que ele falava, olha, eu não estou mais na Terra, mas eu também não sei onde eu estou. Mas onde eu estou, né? Eu já estou lá há 6 meses. Olha só, o espírito falando. Já estou lá há 6 meses. Mas eu tenho um raciocínio de um homem de 30 anos na Terra. Tem noção? A infância dessa criatura naquele planeta? Então é isso. Estamos acelerando o processo. Então as crianças estão cada vez mais, o tico e teco funcionando mais rápido. Porém, eles têm uma velocidade, uma memória, acessa melhor até, não dá tempo, mas depois eu deixo o link aí para vocês. Haroldo Dutra falando. Eles conseguem acessar a memória mais rápido e até o esquema da inteligência. Porém, o que falta neles? A moralidade. Então nós, que somos mais atrasadinhos que eles na parte intelectual, nós aprendemos com os nossos pais ou com os nossos educadores, né? Os valores morais. Então, agora, vou conseguir passar do mesmo jeito que eu aprendi para os meus filhos? Não vou, porque é outra geração. Então, eu tenho que passar com inteligência a moralidade que eu aprendi. E aí é que dá nó. Aí é que dá nó. Porque às vezes eu dou liberdade demais. Né? Tanto é que em psicologia, quando nós tratamos isso, né, adolescência tardia, né? 24, 25 anos, às vezes 30 anos. Adolescência, como assim? Porque a criatura não sai de casa, ele não assume a vida. Né? Ele tem a síndrome do príncipe herdeiro. Vocês conhecem a síndrome do príncipe herdeiro? Né? Olha lá. Está lá, não faz nada, come, bebe, dorme, né?
faz nada. E ainda fica esperando o pai morrer para pegar a herança. Não é? É síndrome do príncipe herdeiro. Então, quem tiver filhote assim em casa, cuidado, cuidado que está de olho na herança. Então, vai lá. Aqui, ó. Aí, então, cabe a educação, né? Combater isso. Para quê? Para que, então, eu tenha um adulto com a consciência coletiva. Porque as más tendências priorizam o interesse pessoal. A importância da personalidade, que é o orgulho, interesse pessoal, o egoísmo, a busca do reconhecimento público, que é a vaidade. Então, a causa de todos os males da humanidade, esses 3 monstrinhos, e o pior deles todos é o orgulho. Então, se eu não observar já o gurizinho ali, como ele está fazendo, eu não vou perceber isso. Não vou conseguir ajudar. E a criaturinha que vai batendo no rosto assim, que bonitinho e tudo mais, a mão cresce. Quando a mão crescer, vai doer. Mas você ensinou a criatura que ele não podia bater? Não. Então vai apanhar. Tá certo? Tá. Vai apanhar. Então observa. A gente às vezes colhe aquilo que a gente mesmo semeou. Ou que a gente não tirou. Aquela erva daninha dali do processo. Deixou o monstrinho crescer. E esse monstrinho crescer, não, ele não vai se tornar um homem de bem. O que é um homem de bem? É aquele que tenta ser útil em qualquer situação. Nós atendemos um espírito, certa vez, lá no Leon Denis, estava tendo passe, o companheiro lá que estava atendendo, e aí foi logo socorrer, estava na cabeceira, aí era um filho de mulher, aí, não, atende os outros lá, né? Os outros estavam feridos, né? Estavam doentes e até acidentados, e aí todo mundo foi socorrido, o companheiro voltou para ela. E mas você está bem? Estou bem. Aí, mas você professava alguma religião? Ela, não. Porque a vida é tão corrida, a gente até não dá valor ao que tem valor. Olha o que o Espírito falou. Então não tinha religião. Mas o companheiro falou assim, mas pelo seu equilíbrio eu percebo que você praticou o bem. Olha o que ela respondeu. Olha, na vida é tão difícil que a gente leva, se a gente não se ajudar uns aos outros, de que vale viver? A criatura não tinha religião. Percebe? Então, era uma pessoa de bem? Sim. Os pais ajudaram que aquela criatura, né, fortalecesse isso. Essa é a nossa parte. Que ele escolha a religião A, B ou C, não importa. Que não quer religião? Não importa. Mas ele precisa saber que acima de tudo existe Deus, e Deus é nosso Pai. Né? E aí então, naquele ponto de interrogação, o que acontece? Se a gente fez o trabalho direitinho, ele volta feliz e nós também. E se a gente não fez o trabalho direitinho? Ele volta sofredor e nós também. E aí? Dá para entender por que nossos filhos são espíritos? Ficou claro? Tem que ficar, porque só tem 1 minuto. Tá bom, então? Tá, então que Jesus nos abençoe a todos, que a gente possa valorizar. E se o outro lá não é o nosso filho, mas está no nosso metro quadrado, então nós somos responsáveis também. Somos educadores, né? Educadores de almas. E como educadores de almas, veja só, Jesus nos convidou. Nos convidou várias vezes. Um dos convites, aquele que semeia saiu a semear. Então, se tudo que você fez ali aparentemente não deu resultado, Jesus não falou que para você colher nada, só semear. Jesus nos convidou para o banquete. E é isso, né? Então, quando ele perguntou, ou perguntaram para ele, qual o maior mandamento, o que ele respondeu? Amar
a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, semelhante. Não é isso? Porque estava lá no Velho Testamento, não foi novidade. Ele relembrou isso. Mas na última ceia com os discípulos, o que ele disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir dali, ele passou a ser a referência. E que possamos, todos nós, aproveitarmos essa oportunidade divina para nós sermos úteis ao nosso próximo, seja ele que título tiver. Que Jesus abençoe a todos. Ai, graças a Deus. Que maravilha, né? Esse manual de aprendizado dado com tanta amorosidade pelo nosso amigo aqui, para que a gente perceba, né, as nossas relações familiares, né? Todas as nossas relações, principalmente as familiares, né? E tudo que a gente fez foi o que a gente sabia fazer. Isso é que é o mais importante. A partir de hoje, outra tarefa, né? Faremos melhor e diferente. Porque assim Deus quis. Estamos aqui nessa casa que nos recebe com muito carinho, nesse processo de progressão, né? De aperfeiçoamento. E essa alegria que tem que estar pulsando no nosso coração. Eu fiz o que eu sabia. Oba, aprendi agora, daqui para frente vou fazer melhor e mais consciente. E tenho certeza que todos os irmãos do outro lado da vida estão também muito felizes pelo aprendizado. E vamos continuar aqui fazendo a nossa primeira tarefa, que é vibrar na prece por aqueles irmãos que estiveram junto a nós, aqueles irmãos que estão aqui presentes, felizes da vida, por mais essa oportunidade de tratamento. Então vamos pensar nessas pessoas que a gente conhece, que passa pelo nosso pensamento, pelo nosso coração, e dizer: foi muito bom estar contigo, foi muito bom, obrigada por todos os ensinamentos, que Deus te abençoe, que você receba a cada dia mais ensinamentos, amorosidades, para que você continue a sua caminhada fortalecido, porque Deus é Pai e está com todos vocês. Graças a Deus. E temos agora pedir, nesse momento de prece, por Elisângela Berriel Barcelos. Minha querida, muita luz na sua caminhada, de mãos dadas com a espiritualidade divina, com Cristo e todos os mensageiros. E também pedimos por Ana Maria Simões da Silva, que fez 1 ano de desencarnada também, está sendo totalmente encaminhada, abençoada e iluminada. E eu tenho certeza que essa noite nossos corações brilharam bastante com todo esse ensinamento, que a gente com certeza fez tudo o que pôde do jeito que a gente sabia, e aprendemos agora, ou viemos aprendendo ao longo da nossa estrada, a fazer cada dia melhor. E toda essa vibração, que eu tenho certeza que passou por todos os nossos corações, criou um campo magnético de luz maravilhoso, porque tem a esperança como carro-chefe. A esperança de sermos melhores a cada dia que passa na nossa caminhada. E é essa energia que a gente criou aqui dentro, né? Uma energia maravilhosa nesse processo de irradiação. Que a gente possa mentalizar, sentir e vibrar, para que ela chegue até a nossa casa. E lá entre e faça aquela higienização maravilhosa em todos os cômodos. E principalmente em todas as pessoas que ali estão.
que cada uma receba um abraço fluídico em todos os seus campos de forças, para que elas tenham vontade e façam o esforço de melhorar ainda nessa existência. Então, assim como a nossa casa faz parte de bairros, faz parte de cidades, faz parte de estados, faz parte de países e faz parte do nosso planeta Terra. Olha só esse trabalho, a dimensão vibracional que ocorreu aqui. Olha quantos campos receberam essa luminosidade. Quantas pessoas receberam a luz, umas sentiram, a outras ainda não, mas todas receberam esse toque fluídico do nosso médico e mestre Jesus. Só gratidão. E nós que já estamos despertos, já chegamos até essa casa abençoada. Então, agradecemos a Deus todo esse trabalho desses seres maravilhosos que zelam por nós para sempre. E agora vem as visitas médicas, onde cada um de nós agora, nesse momento, vai pensar na sua dor, nas suas dificuldades. E vamos conosco, logicamente, todos que estão aqui, no campo espiritual também, que vieram a ter conosco para as suas curas. Aqueles que estão no nosso pensamento. Pense nessas pessoas que estão precisando de um socorro, de um carinho, de um abraço, de um estímulo, de uma palavra. Então, todo mundo vibrando por essa visita médica. E nós vamos mergulhar num lago muito amoroso de Genezaré, junto com Jesus. Coloquem o pé na água, se banhem com essa água, passem a mão por onde tiver mais necessidade no seu corpo espiritual e físico. Se sintam acolhidos por essa energia magnânima que é o nosso irmão, mestre e amigo que veio por nós e para nós. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Mergulhem. E nas multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tenham certeza que o pensamento de vocês, aonde estava a sua dor, ali estava a mão de Jesus, fazendo aquele carinho que você precisa para te dar fortalecimento nos seus sentimentos e nas suas emoções. E para encerrar aí essa montanha de bênçãos que cai sobre nós, encerramos com um passe magnético. Peço a todos os médios que se preparem
assumam seus lugares, direcionando a energia a todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados, e que cada um de nós aqui possa pensar no que precisa, no que deseja resolver, no que deseja se fortalecer. Entre em conexão, porque vai ser um manancial de luz agora, porque é nossa mãe que veio com um sorriso maravilhoso, olhando particularmente por cada um de nós, sabendo o que aflige. E ela vai colocar assim o manto dela sobre todos nós. Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Olhem para ela. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. E com toda essa bênção, encerramos mais uma atividade amorosa de todos esses espíritos que vieram para nós e por nós. Ao final, temos a água fluidificada lá fora. Tomem com toda a vontade, todo o sentimento. E até a próxima segunda-feira.